TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Numa distribuição tokusatsu.com.br e o fantástico ou não, o TokuCast está no ar. Eu sou o Gil e o Kamen Rider Saber voltou pro TokuCast aqui de uma maneira que nem a gente esperava, né, Rony? Rony Oliveira na área, o pai tá on. É isso mesmo, Gil. Não esperava mesmo essa grata surpresa, apesar de, dos pesares. Não esperava esse filme muito interessante aí que a gente vai falar hoje. É isso aí, mais um filme, né? Porque nós já falamos do Kamen Rider Saber por 2 episódios aqui, se não me engano, porque nós temos o TokuCast sobre o Kamen Rider Saber, que é o TokuCast 76. Olha só, hein? Vixe, nós já passamos dos 300, esse cast é o 76. Parece e nós fizemos um filme lá do... Parece que foi ontem. Nós fizemos o Saber, a Zenkaiger Super Hero Senk. Sim. Nós fizemos, né? Então assim, o Saber voltou aqui pro TokuCast num filme que eu vou contar o nome daqui a pouquinho. Claro que já tá escrito o nomezinho pra quem leu no banner, pra quem leu no post, pra quem leu na publicação, seja no Spotify ou no YouTube, mas daqui a pouco eu vou contar pra vocês direitinho. E vou, né, diferente do filme, que se passa, né, 8 anos depois do fim da série, o nosso TokuCast passa 5 anos depois do TokuCast sobre o Kamen Rider Saber. A gente teve que convocar aqui esses espadachins, apesar que eu acho que só eu, você e o Makino estavam falando de TokuCast, lá no TokuCast de Saber, hein? Mas conta aí quem tá com a gente. Exatamente, aí 5 anos depois, temos aqui esses espadachins reunidos, essa guilda reunida hoje. Hoje nós temos aqui, começando com esse TokuCast aqui, querido, meu filho, ele que também é do Tokushow, tá aí na Tokunet, essa jovem celebridade, Kaique Akaze. Sim, hello, nação, tudo bem? Aqui é o Kaique Akaze do Rio Brasil em mais uma porrada de lugar. Como é que vocês estão hoje? Hoje definiremos o final dessa história. Temos aqui também, esse cara aqui é o espadachim das legendas e das lendas. Temos ele aqui que é responsável onde você vê legenda oficial de Tokusatsu. Esse cara tá lá. Ele é o Gustavão, seja bem-vindo. Fala, rapaziada do TokuCast, tudo bem com vocês? Aqui é o Gustavo Iracema, vulgo Gustavão, e é isso aí. Fui invocado pela guilda pra falar do filme do Kamen Rider Saber. Caraca, olha pra você ver as coincidências, né? Vocês se reuniram aqui 5 anos depois e o filme se passa 8 anos depois. É um pouquinho perto ali, mas interessante. Temos aqui também ele, que é nosso fotógrafo oficial, que é o nosso brother, que não bebe mais tanto. Ele não é mais um espadachim alcoólico. Ele, o espadachim do livro do Zeca Pagodinho, Makino. Oba! E já tô com minha latinha aqui. E sabadão com TokuCast. Não é só cassino no sabadaço. Sábado é no TokuCast também. Cassino aí! Só que a estreia do episódio é sempre sábado de manhã, né? Não é nas baladas, não é à noite. Primeiro ouve o TokuCast e depois vai ouvir lá o cassino. Cassino! Lembrei de um programa que tinha antigamente que era Quem Sabe Sábado. Nossa. Né? Eu não sei porque eu conectei com aquele outro meme que tem no WhatsApp que é Bom Saber, que é com o Kamen Rider Saber, de fotinho. E com essa perda de tempo aqui, vamos tomar uma aguinha, a gente já volta já enquanto o Rafa passa alguma coisa pra vocês. Vai, DJ! 破滅の本が解放され、世界は闇に包まれる。この世の終焉だ。不死身の剣士に挑むのは怖いだろうけど大丈夫。聖剣に選ばれし6人のライダーたち。俺は世界をみんなを救う。劇場短編仮面ライダーセイバー、不死鳥の剣士と破滅の本。 Antes de falar do filme rapidinho, como nós já contamos na abertura, TokuCast 76 sobre Kamen Rider Saber. Vão lá ouvir, caso vocês queiram ouvir sobre a série antes, caso você não tenha assistido, ou caso você tenha assistido para relembrar, tá? O Kamen Rider Saber,
Ele foi exibido entre 2020 e 2021, tá? Depois veio o Rivais. O Saber entrou na Reiwa no lugar do Zero One. E na série do Saber, a história girava em torno do Toma, que era um romancista. E aí depois ele virou o Kamen Rider Saber. Tinha a organização que era a Sword of Logos, né, cara? Uma irmandade de espadachins mágicos que protegiam o mundo do mal, né, cara? E tinha outros Kamen Riders também, alguns também estão de volta aqui. Nós vamos contar o que é esse filme. É o Kamen Rider Kamen Rider Seiba Shinsai Notorio, que seria mais ou menos a tradução aí, né, senhor Gustavão, o trio da culpa profunda, ou a tríade do pecado profundo. Acho que o trio da culpa profunda... Na versão da Sato que o Matheus traduziu, a gente colocou o trio do pecado profundo. Do pecado profundo. E eu, inclusive, eu fiz de propósito. Mentira. Pra lembrar todo mundo que tem disponível esse filme lá no canal da Tokusatsu, de forma oficial no Brasil. É isso aí. Assiste e vem aqui, dá o pause, assiste, se você não assistiu, e volta aqui pra ouvir, pra gente poder, né, também juntar essas opiniões, você que tá ouvindo a gente poder pensar, falar, caramba, que legal, vamos ver a galera do Tokusatsu sentar nessa mesa de bar e poder falar junto com a gente aqui sobre esse filme maravilhoso. O filme foi lançado em 28 de janeiro de 2022, já faz alguns anos que saiu aí, né? Ele é aquele formato Tokusatsu Vice Next, né? Da Toei, tá bom? Ele tem mais de 1 hora. O foco do filme é o Toma, o Rintaro e o Kento. O Rintaro que é o Kamen Rider Blade, né? E o Kento que é o Kamen Rider Espada. É o trio principal ali dos Riders da série, né? Ainda é, né? Porque a série ainda existe, dá pra assistir, né? Nesse filme eles vão encontrar um novo Kamen Rider Falcon, que era um outro Kamen Rider lá, vilão, né? Dentro da história da série, durante um arco. E aqui tem um novo Falcon, um Falcon branco, né? Esse filme ele foi anunciado em 2021, né? Ele foi anunciado logo após a transmissão, logo após o final da série, né? Mas ele acabou vindo só em 22. E o engraçado é que ele não só dá o ar de fim de série, como ele dá aquele tempo de passagem, né? Apesar de ter sido feito aí, sei lá, 1 ano depois, praticamente, do fim da série, né? Nem 1 ano, na verdade, deu poucos meses. Ele já começa jogando na nossa cara que se passou 8 anos, né? Eu queria começar falando só um pouquinho do começo do filme, que me deixou me intrigado aqui. Por exemplo, o filme começa em perspectiva de primeira pessoa, né? Tipo, tem alguém andando junto com alguns dos espadachins, e aí do nada parece que um vai sumindo após o outro, cara. Isso daí é muito, assim, dá uma sensação meio de filme tenebroso, né? Uma coisa meio, assim, de suspense, né? É interessante como é uma abordagem cinematográfica, né, Gustavo? Totalmente diferente do que a gente vê na série, né? Se você pegar, assim, é muito diferente esse movimento de câmera. É uma câmera em louco, né? Uma câmera que te deixa tenso. Ela tá andando e ela tá balançando, porque ela tá em louco, né? Então, tipo, ela dá uma vibe, assim, Tropa de Elite, Tokusatsu. Ele tá andando, assim, e você fica meio tenso. O que tá acontecendo? Parece um filme que vai, tipo, de assassinato. Vai matar esse, matar aquele. Né? Apesar de ser só desaparecimento, né? Que a ideia era meio que emular como se fosse uma pessoa, né? E por isso que rolou... Foi esse lance, pessoa, né? Um atrás do outro ali. E pensei, caraca, esse filme aqui é de terror, né? Não é de Kamen Rider, não. Câmera nervosa... Eles escolheram um tom e uma história, né? O roteiro, até vamos falar mais daqui a pouco, bem dramático, né? Pra série. A série tinha um tom dramático, né? Apesar de ser fantasioso e infanto-juvenil, mas o filme tem um tom super dramático, né? Inclusive os Rider demoram pra aparecer, né? Ficar uma meia hora só dando uma narrativa, né? Ele demonstra muito a maturidade do roteiro. Ele demonstra muito a maturidade do roteiro depois de passar quase 1 ano de pandemia e eles finalmente terem a abertura pra fazer alguma coisa. Tanto é que, se eu não me engano, é a mesma coisa que aconteceu com o cara que escreveu o Wizard, que ele era muito barrado pela Toei na época. E aí, por conta do especial do Ghost, que eu acho que foi escrito junto com o especial do Saber, nesse filme, que é o Trio of the Sin, o escritor teve mais abertura, teve mais liberdade para poder fazer, ele pôde escolher de diretor, fazer o roteiro mais bonitinho. Então ele demonstra muito a maturidade do que o próprio autor do Saber teve no meio disso. Mas um ponto importante é que, assim, quem escreveu o filme é o Takuro Fukuda. O Takuro Fukuda, ele é o escritor, ele é o roteirista principal do Saber mesmo, tá? Sim. Do Saber quanto do Ghost, tá? Ele não foi um roteirista que não conhecia o personagem, não, cara. Foi o roteirista principal mesmo, né? O diretor que citou, que é o Kazuya, eu escrevo, cara, até eu não sei ler às vezes.
Kami Horyushi. Ele é um cara que escreveu, dirigiu muitos episódios assim, de várias séries assim, da franquia, né? E tá aí dirigindo, inclusive, os episódios dos Zetsu, assim. Já dirigiu 8 episódios dos Zetsu até o momento que esse cast saiu aí, cara. Então é um diretor que puxa pro lado dramático mesmo. Sim, ele fez o episódio 20 do Saber, se eu não me engano, que é algo que tem um ponto de virada de chave do que tá acontecendo na série inteira, esse diretor. Então, O diretor, ele fez o 25. Ele fez o 25? Ah, o 25, tá 26, ali. ele fez o 5, 6, o 25, o 26, o 42 e o 43. Isso aí. Ah, aí sim, mas eu lembro muito bem de, tipo, você sentir muito uma trama maior nessa leva de episódios mesmo, de você conseguir acompanhar direitinho. Assim, e aí, de novo, né, o tom dramático, o roteiro mais, né, com uma história mais profunda, a gente já vai entrar, mas antes disso eu queria falar um pouquinho só do Kamen Rider Falcon, porque o Falcon lá, ele é um Kamen Rider vilãozinho lá, com visual laranja, né, na série. Eu lembro que ele foi interpretado por aquele ator que fez o Go Blue de o 5, que tá no... ele tá em Ultraman, se não me engano, do Decker. Ele tá também no Kamen Rider, ele é o Barrato, né, que ele é o nome do Falcon. Que é o ator, o Masashi, Taniguchi. De novo, né, ele é um ator, né, presente no Tokusatsu. E o Falcon era um Kamen Rider laranja, né, bem diferentão do que nesse filme ele aparece, porque aparece um Kamen Rider branco, com umas pinturas, um peitoral um pouco diferente e tal, e até um livro inédito, né, porque o livro e a espada aparece pro garoto ali, que segura a espada, e vai acontecer algumas coisas, e ele vira um Falcon branco e preto, né. Eu acho interessante que ter mudado a cor, assim, né, cara, você acaba, claro, vendendo mais brinquedo, mas pode ter dado outro nome também, não precisava ser um Falcon de novo, né. Depende, né. Apesar disso tudo, tá, a espada é a mesma, tá? Porque a espada também aparece laranja lá pro cara lá, que é a Reikin Kyomu, é a mesma espada do Falcon laranja, né? A espada aparece lá, e esse ressurgimento da espada que provoca um incêndio na livraria Kamiyama. E aí aparece no Kamen Rider Falcon branco, tem todo um rolo que acontece ali, e aparece que um homem é morto, né, que seria o pai de uma criança, e essa criança tinha uns 3 anos, e os acontecimentos ali seriam logo após o fim da série, né, e a criança fica com um trauma de espada, e acaba pegando essa criança de 3 anos que perdeu o pai por se sentir culpado, porque esse pai morre numa batalha, né, dos espadachins, e ele cria o Rico, né, chama o menino, como filho, durante 8 anos, então o menino tá com 11 anos já, e vem sendo criado pelo Toma. Então a gente tem o Toma de herói virando pai de família, né? Eu acho maravilhoso isso, sinceramente. Eu acho muito legal ele pai de família, mano. Me surpreendeu também. Dele pai de família. Me surpreendeu bastante, cara, assim, já acho uma baita mudança, assim, de paradigma. Eu vou ter que ser honesto, eu confesso que eu tenho dificuldade de identificar o Toma no começo, porque ele não tá com o chapéu. Puxa, cara, É o Kaique sem vermelho. É o Toma sem chapéu. Eles estão na casa do Toma com a criança, trocando ideia, conversando, e falam, cadê o Toma? Cadê o livrinho no pescoço? Meu filho chegou pra aqui, eu acho que é aquele ali, ó. Que é esse mano, né? Não era o filme do Saber? Também é apresentado que é o Mamiya. O Mamiya é um amigo do Toma. Como passou 8 anos, a gente não sabe o que aconteceu nesses 8 anos, né? Como o Mamiya vira amigo dele, quem é esse antigo amigo Mamiya que aparece. E o Mamiya meio que tá lá dando força pro Toma pra criar o Rico, né? E nesse contexto, acontece o que vocês estavam contando, né? Os espadachins, que não tem, tirando o Blades e o Espada, começam a assumir sem ter muita importância aqui no filme também, né? Eles não tem muita participação, né? Que é um bate-papo numa sala, num vídeo e vão sumindo e já era, né? Não, todo mundo sumindo e meio tipo uma coisa terror, você não sabe quem é que tá ali chegando, e porque vem em primeira pessoa, né? Então vai sumindo, eu acho muito legal isso aí. E é interessante você ver o que aconteceu com eles 8 anos depois, né? Todo mundo cresceu e virou adulto, né, cara? O Espada arranjou uma mulher, vai casar. Cara, o Espada tá noivo, né, da Yuina. Que também é uma personagem nova, né? Yuina da Shibana, por que não? Tem que ter Tatibana nesses filmes aí. Por que não? Mas ela a gente não sabe quem é também, porque ela também é uma personagem nova, né?
o Blades e a doidinha lá, a May, que só sabia gritar também na série lá, a doidinha lá, a May. dona. A May. Eles já estão casados, May. né? A May, né? Sim. A May e o Rintaro. Eles já estão casados, já são um casal, né? Ele tá investigando o sumiço dos espadachins, né? Ele tá fazendo essa investigação, né? Ele tá na missão própria, né? E aparece também, né, desses 4 personagens novos, né? O Rico, que é a criança, o Mamiya, a Yuina, e aparece também o Shinjiro Shinozaki, que é um tiozão também que tá rodando lá, que a gente começa a acreditar que ele é o único vilão, na verdade, né? Que ele é o principal vilão, que ele que é o Falcon durante boa parte do filme, né? Dá a entender que ele que é o grande vilão, né? Fica bem essa vibe, né? Ele tem uma vibe de eu sou mais velho, experiente, eu sei o que eu tô fazendo. Aliás, uma das cenas mais legais é a dele. Em Saber sempre foi assim, né? É um tiozão, pronto, ele é o vilão. É isso que a série nos mostrava, né? É os boomer, Os últimos filmes, os filmes do Kamen Rider Areio aí, ó, o Gustavão tá aí que tá legendando tudo aí, pode falar a verdade, né, Gustavão? Sempre é um tiozão que aparece como vilão normalmente, né? Não dá pra acreditar nesse ponto, né? É verdade. O Zero One foi também, não tem jeito. Verdade. Uma coisa que eu lembrei agora, assim, foi totalmente do nada. A atriz que faz a esposa do Espada, ela não foi aquela bonequinha Clay Doll do Kamen Rider W? Não foi? Ela mesmo. É. A Amei? princesa, esqueci o nome Não. agora. Não, a esposa que faz Ah, a Yuina, esposa do Espada. A noiva. Não, a não, noiva. eu ia falar o nome da personagem dela no W, mas aí eu esqueci também de cabeça. Nossa, Ela era- é verdade, né, cara? Ela era Clay Doll Dopante. É por isso que eu não lembro o nome dela no W, mas era Clay Doll Dopante. Nossa, agora você Ah, me pegou, agora eu quero lembrar o não nome. conheci, velho. É que o cabelo Play-Doh. longo dela no filme escondeu um pouquinho, né? Esconde muito e o contexto do personagem dela também é Totalmente muito pesado, oposto. né? É. É totalmente oposto. Mas o filme ele é dividido em três pontos de vista a partir desse momento que eles introduzem essa parte da reunião em si, não é verdade? Que é o ponto do Toma, que no caso é o ponto do Toma, pai de família. O ponto do Espada, que é o Kento, que ele tá casado com uma moça e ele tá tentando entender ela e o porquê que ela é um pouco difícil de se comunicar. E o ponto do Mano Espada, repensando o que é o contexto de ter uma família em si. E entender o porquê que a May fica tão brava com ele, com outras questões. O Blades. Esses 3 pontos são interessantes, né? Porque a gente tem todo o contexto. O Toma tá lá enfrentando uma paternidade solo, né, cara? Com um amigo ajudando, porque o Mamiya não tá em condição de casal ali. O Toma tá criando sozinho, o Mamiya é um amigo ajudando, né? Sendo perseguido por um Falcon. Aí a gente tem que nem o Craig tava contando lá, o Blades investigando o negócio, e também essa condição de família, porque o Blades, ele é órfão, né? E também um Falcon atrás do Blades. E também, ao mesmo tempo, esses Falcons estão sumindo aí, porque são 3 Falcons. A gente descobre que são 3 Falcons diferentes, né? No meio do filme. E o Kento, ele tá lá, cara, noivo, né, cara, com a dificuldade com a noiva ali. E também sendo atacado por um Falcon, né? E aí a gente tá entendendo o tempo que é um só, porque o Falcon tá lá, sumindo com os espadachins, né? E só os 3 principais, né? E todo mundo tomando por conta Todo mundo toma. das lutas anteriores. Todo mundo toma. Por conta das lutas anteriores se lascando. E se você pensar bem, é um conceito interessante que não é explorado em Kamen Rider, que é o dano colateral, né? O dano colateral das lutas do Kamen Rider, né? Se explorasse isso aí em Sentai, ia dar muito problema, cara. Tem um ponto muito interessante que o Takuro Fukuda coloca aqui também, é que assim, o filme, ele é pra vender brinquedo, ele é infanto-juvenil, mas ele é um bom roteiro, né? Sim, cara, bem maduro, né? E o Takuro Fukuda não escreveu só pra Kamen Rider também, escreveu pra Ultraman também, escreveu pra Ultraman Max, Ultra 7X. O Fukuda, ele coloca, e aí, eu acho que aqui de quem tá participando do cast, acho que eu e o Rony estamos na 3ª fase que eu vou falar. Você tem a fase noivo, você tem a fase casado, e ainda só você e o seu companheiro, sua companheira, e depois com o filho, né? Então a gente tem 3 estágios da vida do ser humano ali muito interessantes, né? Tudo representado. O momento, né, das incertezas de se preparar para um relacionamento a 2, para um casamento, e o momento de se preparar para ter uma família, e o momento que você tem uma família, né? Porque o Toma, ele tem um filho, né, cara? E você vê essa profundidade dele em criar a criança, em se preocupar com a criança, ter ela como filho mesmo, né? Mesmo ele adotivo, não né? verbal o filho dele também, né? Ele não verbaliza, e aí é difícil a comunicação, tudo. E é muito legal você ver, durante o filme você consegue ver como o Toma é compreensivo, e ele tem
essa coisa toda. É um pai muito, sabe, tipo, compreensivo. Acho muito legal, muito bonito. Tem uma parte lá que eles estão em cima daquela colina, né? É. Que aí ele tá. O garotinho que é o Rico, né? Ele tava lendo um livro. Aí o Toma vai conversando ali. Aí tem uma hora que ele pega o garotinho no colo, pede pra ele abrir o olho e olhar, e ele vira e fala assim: ó, você é capaz de mudar o mundo através da leitura, não sei o que, aquela coisa toda, né? Muito legal. É isso aí. Vamos, um ponto importante agora. Você que tá ouvindo a gente aqui também no TokuCast, a partir de agora é spoiler free. Então, se você quiser parar e ver o filme, voltar depois, fica à vontade, que agora a gente vai contar pontos importantes da trama. Se você quiser ouvir também e não tem problema, eu não acho que vai estragar tanta experiência assim, tá? Mas vamos lá, até porque o filme também não é novo, né? Vamos falar primeiro do Blades, porque o Shinjiro Shinozaki, que tá lá, que se revela como Falcon primeiro, como Falcon, a história dele é que ele se afastou da família devido ao trabalho, e isso distanciou ele do Rintaro. Ele é pai do Rintaro, ele é pai do Blades, né? Então ele se afasta e... Eu falei do Blades ser órfão, mas eu não lembro também, não sei se ele era órfão mesmo, ou se tinha mãe, né? Ele perdeu o pai no cânone, ele perdeu o pai com o tempo, ele não foi contado o porquê, mas aí, se eu não me engano, o mestre do Rintaro acabou adotando ele, entre aspas, e aí ele foi morto por um dos Megiddo. E aí o Rintaro ficou sozinho, não teve mais o contexto de família. Aí ele jurou pela espada que ele ia poder vingar o mestre dele. E o Shinjiro, ele começa a ver que os Riders, e esse ponto, né, que o Rony tava falando, é muito interessante, porque vai ser nos 3 pontos explorando isso, que as batalhas que a gente assiste, e olha que profundo, né, porque nós vemos as batalhas nas séries, comemoramos as vitórias, e não pensamos nas vítimas, né? Até afinal de contas é um programa infanto-juvenil, né? Mas, cara, muita gente morre quando um prédio desaba, muita gente, né, morre quando um monstro ataca a cidade. E as batalhas do Riders faziam vítimas, né, cara? E ele tentava proteger inocentes, que ele não conseguia, e ele acabou descobrindo que o filho dele estava envolvido, e aí ele aceita um contrato com o Falcon principal, que a gente conta daqui a pouco, pra virar um Falcon, pra poder destruir o próprio filho, cara. O filho não matar mais ninguém. E esse é o contexto do Shinjiro Shinozaki, né? E ele é o pai que sumiu, né? Foi comprar cigarro e nunca mais voltou, né? Nunca voltou, E já veio também julgando, né? E agora que ele chega, ele quer julgar o filho. Chegou agora, quer julgar o filho. Ele é da história que eu acho mais complicado. Mas eu queria entender uma coisa assim, que não explica no filme, mas subentendo que ele também era um espadachim, não? Porque, pensa só, o Rintaro, nem todo mundo pode ser espadachim, isso se diz em Saber, né? E nem todo mundo pode ser espadachim. Então, o Rintaro com certeza vem de uma família relacionada, para poder ser um espadachim, né? Então, será que o trabalho do pai dele era ser espadachim também? Mas aí entra o segundo Falcon, que é a segunda Falcon, né? Que é a Yuina, né? A Yuina, ela perdeu o noivo por causa de uma batalha da Sword of Logos. E ela não tem nada a ver, né? Quento, né? Ela passa com o pau quento, porque era o Kento que tava lá lutando naquele momento, o espada, né? O espada com sua espada. E consumido pelo desejo de vingança, ela vai se aliar ao Falcon, né, o principal. Ela também vai receber uma cópia da Mumeiken Kyomu. E ela, cara, olha que louco, velho. Ela se torna noiva do espada. Ainda bem que no Japão o conceito pra noivo, né, é diferente do Brasil, né? Esse é um envolvimento muito mais pesado, né? Se fosse conceito brasileiro aqui, levado. Ela tem que fingir que ama um cara que matou o noivo, sabe? Porque ela quer destruir ele, né? E depois ela acaba se afeiçoando. 8 anos é o que a gente acredita, né? 8 anos é o que a gente acredita, né? Pelo que deu a entender, Gil, ela passou porque ela já era da Surja Filogo, se eu não me engano. Ela passou 1 ano treinando. Ela era? Ela, pelo visto, sim, porque ele conheceu ela pela Surda Flogos. Não, ele conheceu ela. Se eu não me engano. Não, não. É por causa do livro da lâmpada mágica. Mas se eu não me engano, ela menciona que ficou treinando por um tempo, não sei o que, pra poder matar ele. Ficou treinando, mas não na Sword of Logos, né? É porque, pelo que dá a entender, todo mundo se aproximou um pouco da Sword of Logos, né? Tipo, o Mamiya também não era um espadachim e frequentava lá. Então, bom, o Mamiya é um caso interessante, né? Porque o Mamiya, ele... já vamos dar o spoiler direto, né? O Mamiya, que é o terceiro Falcon, ele perde o pai, culpa a Sword of Logos,
e ele é quem encontra a Momei-Ken Kyomu, e é ele quem abre o contrato para essas duas pessoas virarem Falcon também, para começar a destruir a Sword of Logos. E pelo que dá a entender, ele manipula tudo. Enquanto vai desaparecendo as pessoas, ele manipula. Então, por exemplo, ele manipulou a realidade para nós pensarmos que foram 8 anos, para eles pensarem que foram 8 anos, porque na verdade, vocês perceberam, não foram 8 anos. Ele manipulou todos os acontecimentos para todos pensarem que foram 8 anos, para todos acreditarem no que estava acontecendo. Senão eu não tô maluco, tá? Por isso que foi fácil no final voltar ao presente pós-série, vamos dizer assim. E, bom, e o Mamiya, ele tem uma segunda revelação, né? Último aviso, pra quem não quer levar um spoiler, né? Quem pegou a espada foi o Rico. E naquele momento o Rico se dividiu em dois, entre uma versão adulta e uma versão criança. A versão criança é a criança que acabou ficando com o Toma, nesse lapso temporal aí, colapso temporal, sei lá, fissura do tempo aí, e o outro é o Mamiya, que é o que tá manipulando tudo pra poder destruir a Sword of Logos. E depois o Mamiya acaba descobrindo que ele é o Rico. E aí, é claro, tem as batalhas, tal, lutas bem bacanas, até o próprio Mamiya, né, o próprio Rico chamar o Toma de pai, porque mesmo ele tendo manipulado o tempo, as lembranças do Rico, assim como do Toma, também se passaram aqueles 8 anos juntos, né? E ele não tem essa memória de Rico. Depois que ele descobre que ele é o Rico, que ele é o Rico, e que ele é a criança, e tudo que ele estava fazendo. Agora um ponto interessante, né? Porque no caso do Falcon, o pai do Blades, eles lutam lá até o fim, né? No caso da espada também, mas ela acaba ajudando, né? De certa forma, porque ela mostra que ela tem um sentimento. É que ela demonstra que ela tem um sentimento. Ela acabou criando um sentimento pelo Kento, ela altera o livro. Ela altera o livro pra ele ter o Arabian Nights. Sim. Então talvez ela tenha conhecimento sobre os livros. Mas bem triste, assim, porque é bem pesado nesse caso, porque assim, não é um vilão qualquer. Eles estão destruindo pessoas que perderam pessoas, motivados por uma vingança, e eles destroem as pessoas também, cara, sem dó, eles destroem mesmo, cara. Né? O Kento destrói a Yoina, o Blades destrói o pai, né? Só no caso do Toma que há o desfecho e a resolução, né? Mas assim, a luta com o pai do Blades, cara, aquele momento que ele usa o poder do livro pra mostrar as pessoas que morreram, elas começam a segurar o Blades. Assim, ó, é pesado, assim, eu fiquei com dó do Toma, do Kento e do Rintaro, e me deu um peso, assim, grande, porque Saber tá longe de ser uma das minhas séries preferidas, assim, sabe? E me fez, cara, enxergar esses personagens com uma profundidade que a série tentou dar profundidade pra gente, né? O lance do Toma, do Kento, do próprio Rintaro, a gente tem o lance da profundidade deles ali, muito pesado ali também em alguns episódios, né? O lance da amiga deles, esse é o nome da amiga lá do Toma e do Kento? A Luna. A que sumiu no começo. A que sumiu no começo e tal. Mas aqui, cara, dá uma profundidade grande, cara, porque assim, toda batalha dos super-heróis, alguém morre, cara. Total, isso é muito doideira. E isso não é explorado. Você não tem essa exploração. O Batman e Superman tentaram explorar um pouco no começo, né, Vone? O Batman e Superman, sim, né? Um pouquinho e tal. Sim. Mas não tem, cara, não tem essa visão. É interessante porque o que você falou, porque no Man of Steel, do Zack Snyder lá, morre uma galera e você vê o Superman não tá nem aí. Chega uma hora que ele quase cata as pessoas pra atacar no Zod, tá ligado? De tanto que ele não liga. Aí que eles fizeram? Aí no Batman v Superman, ele se utilizou exatamente do argumento contrário pra poder desenvolver, né? Então, tipo, você vê o Bruce correndo pela rua e olhando e falando, caramba, tá todo mundo morrendo, os prédios estão caindo, o cara não tá vendo. E aí ele usa bem esse argumento aí que você falou. Cara, é um negócio complexo, né? E eu achei interessante que, assim, num filme de Kamen Rider, sabe? A gente vê essa leitura tão profunda, né? Que olha só, vou usar Super Sentai, não Kamen Rider como exemplo. O monstro que fica gigante ajudando o prédio, ou o próprio Ultraman. Tem gente naqueles prédios, cara. Sabe, a gente tá lá vibrando e comemorando quando um Ultra, por exemplo, chuta um monstro no prédio, arremessa um prédio no monstro e aí vitorioso, vem a musiquinha da série e você fala, é isso aí! Cara, tinha gente daquela porra, sabe? Então é um tipo de, cara, é um desprendimento da realidade que a gente tem que ter, obviamente, né?
mas também é um tipo de história interessante pra se aprofundar, né? E que é uma coisa que não é muito explorada. Isso me lembrou um pouco, vai ser muito de picante que eu vou falar, né? Um corte muito profundo, mas isso me lembrou os filmes do Austin Powers, quando matava o capanga. E aí o cara, mas ele era apenas um capanga, mas você sabe o que há por trás de um capanga? E aí mostrava a família do capanga. Ficavam 5 minutos explicando a história de vida do cara, que você não tá nem aí, tá ligado? Mas ele tem uma família, pô. E assim, o filme se desfecha de uma maneira interessante, que assim, o Mamiya, né, o Rico Mamiya, ele não deixa de ser o Falcon, né, cara? Meio que ele volta as coisas pro lugar, o período que deveria estar, naquele, né, pós pouco tempo final de série. O Toma deixa de ser o pai do Rico, né? O Rico deixa de existir. As coisas, elas se organizam, né? Nada daquilo aconteceu. Mas o Mamiya, você percebe que ele ainda tem a Mumeiken Kyomu, na minha opinião, ainda tem um livro tal, esse poder, porque ele vira uma outra pessoa, ele vira um outro romancista. E porque mostra depois que o Rico tinha escrito no negócio lá, um romance também, pra criança e tal. E mostra ele passando, trombando o Toma. E então não tem mais a criança Rico. O Mamiya meio que se tornou uma outra pessoa ali, com poder ainda, talvez, não sei, tá, de alterar a realidade. E viver a vida dele como romancista e tal, aceitou o Toma meio como uma figura paterna também e tal, e é isso. O Toma perdeu esse período com o pai, o Rintaro não perdeu também, não sabe quem é o pai, e o próprio pai não sabe quem é ele, até se trombam, né, de passagem, mas em compensação, o Kento e a Yuina se esbarram, caem os livros, e eles iniciam ali uma conversa praticamente, né, um bate-papo. É como eles se conheceram originalmente. Só que ela vai descobrir em algum momento que aquele ali é o Kamen Rider que matou o noivo, né? Ela só talvez não consiga se vingar. Matou o noivo não, ele não matou o noivo, né? Foi indiretamente. Uma situação específica aí, né? No fundo, né, cara, eu acho, confesso pra vocês que, eu tô confessando, tá? Eu não tinha assistido o filme quando ele saiu. Eu assisti pela primeira vez pra gravar e eu tô muito contente. Obrigado aí, Kaique, que escolheu a pauta da vez. Aí tá filme bom, cara, né, cara? Que interessante, né, cara? Vou nem falar porque que eu escolhi esse filme. Mas, rapaz, eu amo demais esse filme, de verdade. É um filme que troca muito os ares do que você acha sobre Saber, sabe? Porque tem muita gente que acha Saber horrível, só que aí, assistindo esse filme... O foda é que eu tenho que fazer a pessoa assistir o filme pra poder gostar da série também. Aí é complicado, eu me complico. Mas assistindo esse filme, você pega uma visão diferente da série em si, do que a série queria te comunicar de uma certa forma. E é assim que eu levo, pelo menos. Eu gosto muito de Saber, eu gosto muito desse filme, porque esse filme mostra muito o que cada personagem pensa de si, pensa do universo que ele vive, sabe? E é facilmente um dos melhores VC-Next da época, de verdade. Sim, esse filme ele tem um impacto bem, assim, positivo na série do Saber. Eu pessoalmente não achei a série do Saber tão genial assim, mas ele ajudou a dar vamos dizer assim, é como aquela história do vinho, né? Quanto mais velho, mais gostoso de saborear. Então ele deu uma enriquecida bem na história do Saber, esse filme. É muito gostoso. É que o Kaique e o Volney, né, são as únicas 5 pessoas que gostam de Saber, né, mas... O Kaique e os amigos do Kaique. Exatamente, eu e os amigos do Kaique. Eu e os amigos do Kaique estamos todos com o Saber. Cara, sabe, é o segundo filme que tem o Falcon. Tem um outro filme que eu não sei se vai aparecer aqui, só se o Kaique escolher a pauta de novo. E aí, ó, é o Geekshow Tanpen Kamen Rider Seiba Kushicho no Kenshi. O Espadachim Imortal e o livro alguma coisa. É isso. O livro proibido. O livro proibido, alguma coisa assim. 22 minutos, cara. Mas esse aqui é o Falcon que a gente contou aqui, o original, né? Massa daí, hein, gente? Tocasters, me ajudem. Se virar, ele vai ser. Se esse filme colar aqui, o Saber vai ser o primeiro Kamen Rider a ter todos os filmes. Corrigindo então. É fácil. Esse filme. Se quiserem, ó, campanha, tá? Eu faço o Tocast sozinho do Hyper Battle de Saber. Então, só corrigindo aí, aqui, Saber... ó. Na versão oficial da Sato a gente colocou assim, ó, o Espadachim da Fênix e o livro da destruição. Também ruim, na Sato pra ver. E aí Saber vai estar zerado aqui no Tocast. Tem lá na Sato, agora ficou mais fácil. Tem os 2 filmes. Agora ficou fácil. Eu só vi o outro, não tinha visto que tinha esse também. Infelizmente eu vi todos.
Esse filme ele é legalzinho. Ele tem uma forma nova, inclusive, que ela aparece canonicamente na série. Pra quem assistiu a série e ficou sem entender nada que tava acontecendo. E recomendo. Mas quem sabe um Topcast aí algum dia. Falando em forma nova, nesse filme nem teve essa, né? Explorar de forma nova, assim, de forma exclusiva. Não. Teve Não, a e forma do Espada, Espada. Arabian Night. Do espada, mas o... Geralmente é sempre o protagonista, né? Ganha uma forma exclusiva. Aí do né? Falcon também, né? O Falcon também que é novo. Forma do filme, Falcão branco, né? Isso. Tu não ganhou um Saber Extreme 2, sei lá. Saber Ele Extreme. tinha ganhado uma muito foda, né? Não dá pra ganhar outra, né? Só se eles melhorassem a Dragonic Knight, mas infelizmente a Toei foi muito covarde. Mas tudo Uma bem. coisa que eu achei legal quando o Luminha fala que tava difícil apagar o Toma, porque Toma era muito conhecido, ou seja, tava vendendo livro pra caramba, hein? Tava indo mó bem, né? E era só a manipulação. E me lembrou Jojo, cara. Me lembrou Jojo, porque na parte 4 de Jojo tem um personagem chamado Kishibe Rohan. E o stand dele, ele consegue ler as pessoas e ele consegue mexer, ele transforma as pessoas em livros praticamente, né? Qual que é o nome do stand dele? Só pros roqueiros de plantão aí? O Heaven's Door. Heaven's Door. O Heaven's Door faz isso, né? E ele pode escrever coisas no livro ou tirar páginas do livro. Ou escrever o que ele quiser. E o cara fez isso. Você vê que quando ele vai apagar as pessoas das pessoas, ele tira a página daquela pessoa. Ele é exatamente igual, é verdade. E inclusive é o mesmo, pra quem não entende, é o mesmo poder da Cross Saber. Ele reescreve a história. A diferença é que o Falcon dessa versão, que é o Amazing City, ele arranca mesmo, é a referência total de Jojo. E vocês aí falando que anime e tokusatsu não andam na mesma página aí, ó, viu? Isso é cultura, isso é informação. Olha aí. Isso aí. E vamos aproveitar e fechar o nosso podcast de hoje. E aí o Vone vai começar a escolher aí, né, cada um. Mas agora o Topcast ele fecha de uma forma muito interessante, porque a gente tenta mesclar várias coisas ao mesmo tempo, né? Então vocês vão contar aí, se tiver alguma curiosidade para contar, alguma informação que não contamos, conte. Faça suas considerações finais, o que é que vai ter que contar porque que ele escolheu, né, Vone, o filme. Na rodada de escolha aqui, né? Ele queimou a escolha dele, que são código que vai ter que contar. Faça um depoimento, viu, Kaique? E também o Jabá, porque além de serem tokusatsu.com.br, vocês 4 também participam de outros grupos, de outros canais, tem outras coisas legais pra contar pra galera aí. Então, Vone, se quiser começar, fica à vontade pra escolher aí a sequência e eu fecho. Vamos lá primeiro aí com o Kaique. Manda bala. Esse filme em si, ele chegou em mim em uma época bem sombria, onde eu precisava muito ouvir umas palavras de recomeço, de verdade. O Toma, ele passa por um momento de perca muito pesado por conta do filho dele ser culpado pelas questões da Sword of Logos e da destruição que estava acontecendo dos Megiddo. E ele em si fez uma promessa pra ele mesmo que seria ser algo e alguém melhor para que ele possa, pessoas possam entender o que ele quis passar nos livros dele e o que ele quis fazer do futuro dele. E esse filme é um recomeço muito grande e ele me pegou muito no momento que eu precisava bastante, é por isso que eu gosto bastante de Saber. Saber tem um significado gigantesco pra mim, que é o significado de decidir o final da própria história e aonde ela vai levar. Então, sei lá, não sei se vocês têm esse mesmo sentimento que eu tenho sobre Saber, mas eu recomendo reconsiderar e dar uma segunda chance pra quem não terminou de ver a série, ou que não viu esse filme em si, porque é incrível de verdade. E, fun fact, foi um dos primeiros Kamen Riders que eu fandublei e foi esse filme, inclusive. Então eu tenho um carinho muito grande por essa série. Pra me encontrar, não sei se já posso fazer meu jabá. Pode procurar por Kaique _AKZ em todos os lugares. E o Rainbow Brasil vai estar de volta já. Fiquem ligados. Boa, muito bem. Então aqui, próximo, bora lá, Gustavão. Bom, galera, obrigado aí pelo convite por falar desse filme. Se é que é uma curiosidade, né? Quando a Sato chamou a gente pra fazer esses filmes, eu me lembro mais ou menos que a gente entregou a legenda do filme. Foi a primeira coisa que a gente legendou de Saber, foram os filmes. A gente legendou os dois numa lapada só, que foi o especial de cinema, né? Que é o Espadachim da Fênix e o Livro da Destruição. E na sequência a gente fez esse do Pecado Profundo. Se eu não me engano, foi mais ou menos em junho de 23. E aí eu lembro que teve até exibição no YouTube, eu acho. Depois veio aqui a série, né, e tudo. E aí a gente legendou a série depois.
E, cara, esse filme, é igual eu falei aqui pra trás, né? Ele tem um gostinho ali que, por exemplo, pra quem não gostou muito da série do Saber, que é o meu caso, não é que a série é ruim, tá, gente? Ela só tem uns momentos ali que, putz, poderia ter sido diferente, aqueles momentos meio esquisitinhos. Mas esse filme, ele deu meio que uma refinada na série, vamos dizer assim, fez a gente entender melhor, igual o Kaique falou, cara. Basicamente o que o Kaique falou que eu vou falar aqui deu um sabor tão diferente pra série do Saber, então a gente começou a entender melhor os personagens, as intenções deles, né? Deu uma profundidade tão ampla. Então esse filme, ele meio que agraciou muito a série do Saber. E de jabá, bom, vocês sabem onde é que eu tô, né? Instagram, Twitter e tal. Eu tô sempre aqui junto com o pessoal do TokuCast. Tô lá na Resistência fazendo resenhas, lives de assuntos diversos. E, né, meu ofício aí de tradução, /revisão, /legendagem. Então, se você tá vendo algum tokusatsu aí lá da Tokusatsu e algum anime da Crunchyroll, tô por lá. Se você vier lá Gustavo Iracema, é este que vos fala. Se quiser me seguir, Gustavão1JRI. E é isso. Valeu aí, tamo junto. E hashtag ouçam TokuCast. Muito bom, é isso aí. E agora, Makino, é sua vez. Então, eu faço parte do grupo que também não gostou tanto de Saber, mas a gente teve coisas pior, né? Chamado Kamen Rider Gateado, mas tudo bom. Exato. Basicamente é um filme surpreendente, né? Tanto é que deu vontade de reassistir Saber, né? Como eu falei no cast do Kamen Rider Saber, o Toma é um personagem que eu gosto bastante. Eu gosto desse Rider que era uma pessoa comum e vira um Rider e tal. E basicamente as minhas palavras, as palavras do Gustavão, que as palavras do Kaique, né? Então é isso, assistam esse filme e repensem sobre Kamen Rider Saber. Aí meu jabá vai no Instagram, mmv.foto. Então, tô quase chegando aos 1000 seguidores, então ajuda lá, por favor. Bora. E eu vou falar agora, né, de seguir aí pro Gil, pra ele também dar os 2 centavos dele sobre. Cara, eu gostei de Saber sim. Eu acho uma premissa, nossa, eu acho muito legal. O lance de ele que vai escrever o ponto final da história dele. É um negócio, tanto eu quanto a Lairana, minha esposa, a gente pira nisso, acho muito legal. E aí o Makino falou também dele ser um cara comum e vir um Kamen Rider, né? Mas ele é um escritor, isso é muito simbólico para um Rider que tem a ver com livros, né? E eu acho que tem muitos pontos positivos na série em geral. E o filme, ele dá é o que todo mundo falou, ele dá um sabor extra. Se você não conhece Saber e você vê esse filme, você fica, nossa, mas agora eu quero saber qual é que é desse Toma, eu quero saber de todos esses caras aí, entendeu? Então isso é muito legal, um filme muito bom, cara, muito bem escrito, muito bem filmado, muito bem pensado, parece que tá vendo um dorama, você não tá, parece que tá vendo um tokusatsu. Claro, tem as transformações, as lutas, tem até a piadinha do Rintaro, que não fala o nome dele, ele espirra, eu acho muito bom, eu adoro essa piada, essa gag aí que fazem. Mas assim, é um filme que eu achei de uma qualidade extrema. E se ele tivesse tido essa qualidade que ele escreveu Ghost seria uma baita série de Kamen Rider. Pena que é a porcaria que é. E Saber é bom, mas teria talvez sido melhor. Talvez ele não tenha, como o Kaique até comentou, ele não teve essa liberdade toda para poder fazer na época, né? Então, cara, que legal, que filme bom, que surpresa boa. Não tinha assistido ainda, assisti agora pra fazer o cast que nem o Gil. E que surpresa boa, que filme maravilhoso. Assistam, tem lá na Sato. Vão lá no Tokusatsu assistir esse Tokusatsu. Gustavão legendou pra nós, tá aí. Só reforçando, a tradução é do Matheus, ele que traduziu, só dei aquela revisão gramatical final, mas em tese tá lá, só pesquisar lá no clube de membros da Sato, é Trio do Pecado Profundo, e aquele de 15 minutos que não é pauta desse cast, que é o que eu falei, o Livro da Destruição e o Espadachim. E a série completa, né? E a série completa, legendada. Eu sei porque esses dias eu assisti o final lá. Então, eu assisti esses dias quando saiu o final, eu assino lá o ouro do Sato. E, gente, bora assinar aqui, porque, cara, R$15, cara, por favor. Pra ver Tokusatsu legendado, oficial. Ai, o Tokusatsu não vem pro Brasil. Tokusatsu tá lá, gente. É a hora de assinar. Tá estouro, tá demais, tá legal demais. Não é não? E a Sato nem patrocinou a nós pra esse jabá aqui, viu? Tô avisando. Tá vendo? Esse jabá gratuito. É quase uma tradição do TokuCast fomentar a Tokunet, né? Então, eu tô aqui. É isso aí. E pra encerrar, né? Pra encerrar aí, ó, hashtag Kaique dubla Toma.
Pô, ia ser show demais. Isso ia ser incrível. Ia ser incrível. Zerar a vida, né? Exato. E eu vou dar aqui meu jabá. Meu jabá, vocês vão me encontrar, tem uma banda chamada Cruzador Fantasma. A gente fala sobre Tokusatsu, é uma banda de heavy metal, mas a gente fala de hard and heavy, né, meio hard rock. Mas a gente fala de Tokusatsu, a gente tem uma música sobre Gokai, a gente tem música sobre um monte de coisa, sobre robôs gigantes e tudo mais. Quem sabe em breve é uma música de Kamen Rider, por que não? E vocês encontram a gente aí em Cruzador Fantasma Oficial no Instagram, a gente tá no TikTok, Instagram, YouTube. Lá no YouTube tem vídeos dos nossos shows e logo tem show de novo. Então por aí, direto, todo mês a gente faz show. E também podem me encontrar em Galáxia Quadrinhos no Instagram, tá parado, mas vai voltar. Inventaram um Cosmaker, sempre trazendo cosplays pro Anime Friends de outras convenções e coisas muito loucas que eu faço da Era Show. E, lógico, Vone Oliveira ali no Instagram, pode me achar. E agora, Gil, depois de todas essas paradas que eu falei, dê a sua opinião pra nós aí. Pô, cara, o Kamen Rider é a franquia preferida do brasileiro, né? Vamos falar a verdade, né? Falei, é o que mais tem oficial no Brasil, né? Pô, ainda bem, maravilhoso. Né? E então, eu fico feliz da gente falar de Kamen Rider e, cara, de novo, a roleta das escolhas de pauta, né, trouxe mais um filme bem interessante aqui. A gente sempre, pô, são mais de 300 episódios. Nós já falamos de uns filmes aí que, sei lá por que a gente falou, e alguns que foram uma grande surpresa, como esse aqui mesmo. Eu não esperava que o Kamen Rider Saber tinha um filmaço. Os filmes de Saber que eu vi pra gravar. Inclusive o que a gente citou aqui que pode ter um TokuCast, eu acho que eu não assisti também. Então, eu assisti, na verdade, eu não lembro agora. Cara, que bom, né, cara? Acho que nós temos a oportunidade de revisitar o Saber dessa forma, né? Não só ele, né, a série, mesmo o filme sendo poucos meses depois do fim da série, mas um filme tão maduro, a gente também, né, a nossa maturidade como podcast também, poder explorar melhor, né, talvez do que a gente exploraria na época quando saiu. Pô, que bom, de novo, né, felicidade em ter isso aqui. É um filme, né, falando do filme em si, né, que tem luta de Kamen Rider e mostra que essas lutas elas deixam consequências profundas nas cidades, na sociedade, entre esses outros humanos ali envolvidos, né, atinge inocentes, destrói família, gera trauma, e trauma é uma coisa que pode se transformar em ódio, pode se transformar em vingança, e segundo o mestre Oda, tudo isso leva ao lado sombrio da força, hein? A história, ela foca nesses sentimentos reprimidos, né, cara? Do luto, da culpa, o noivado do Kento da Yuna, que é marcado por um amor verdadeiro que se construiu dentro de dor e mentira, né? Ao mesmo tempo que ele aborda a família e paternidade, constatando o pai ausente, a gente até brincou, né? Que o pai que fumou um cigarro e tal, né? E filhos feridos com a própria escolha do Toma em permanecer para cuidar da criança, sabe? E no fim, é uma obra que afirma pra gente que não se pode apegar ao passado e apenas encarar suas consequências e escolher seguir em frente, que é o que sobra pra quem fica, né, cara? A gente perde alguém querido, independente do motivo, o que sobra pra gente é seguir adiante, não fazendo aquilo que fizeram conosco, né? Dependendo da situação como nos tiraram, por exemplo, um ente querido, né? Muito profundo. Parabéns pro roteirista. A gente sabe que tem muita profundidade, tem política, sim, tem muita coisa nas histórias de séries infanto-juvenis, mas algumas são mais fáceis de perceber, as camadas envolvidas, como é o caso desse filme aqui. Não combinamos de dar nota, mas eu vou dar nota 10 aqui, já adiantando. Tá bom? 10/10. 10/10, né? E nós 5 aqui voltaremos para falar de mais alguns filmes aí oficiais no Brasil. Provavelmente mais um do Saber aí ganhou esse direito depois desse filmaço. Para você encontrar o Gilzão, para você encontrar também o resto da galera que tá comigo aqui, Vone Maquino, Gustavão Kaique aqui no tokusatsu.com.br. É só acessar o site e acompanhar nosso conteúdo. Toda sexta-feira às 8 tem Toku Agora no YouTube. Todo sábado tem TokuCast no YouTube, no Spotify, em vários agregadores, tá? E todo dia tem conteúdo em texto, tá bom? Às vezes rola em vídeo também nos nossos canais, tá bom? Acompanhe aí o tokusatsu.com.br e vire apoiador também no nosso Catarse para você concorrer a muitas coisas legais aí todo mês, além de participar de grupos exclusivos e mais algumas recompensas legais aí que você pode encontrar no nosso portal do apoiador lá no nosso site, tá bom? Muito obrigado por nos ouvirem até aqui. Um grande abraço e fiquem com o Edinho. Henshin. Valeu. Até mais.
A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br. Confira a lista de nossos apoiadores que ajudam a manter este conteúdo semanal. A eles, nosso muito obrigado. E se você quiser apoiar também, acesse o nosso Catarse e tenha acesso a diversas recompensas.